usufruir aqui do cair da tarde em São Paulo. Olha, vou falar de 3 assuntos com vocês. Coisa rápida. Primeiro, sobre este fantástico, esta coisa espetacular, esta praticamente uma divindade chamada General Heleno. Igualzinho a todo covarde de 64, a toda a catraiada de 64, a todos os bandidos que deram o golpe em 64, aquele herdeiro desta porcaria, igualzinho a todos eles, ele está gemendo de maneira covarde. Agora, não cantava de galo, Lula não sobe a rampa. Agora que ele vai indo para cadeia, ele disse que desde 2018 ele está diagnosticado com Alzheimer. Pera lá. O comportamento dele, desde quando ele nasceu, é de diagnóstico de Alzheimer. Porque ele fala e desfala. Ele é uma pessoa que mostrou que não tem absolutamente nenhuma palavra. Ele fala uma coisa, desfala, faz bravatas. É muito interessante, né? Aliás, o corpo dele responde à alma dele, né? Porque não sei se vocês viram, ele já era pequenininho, né? Ele já era uma coisa meio parecida com um gnomo de jardim. E aí ele foi encurvando. Eu tinha medo que a qualquer dia que ele fosse prestar algum depoimento, ele beijasse o chão. Talvez seja de encurvar perante ideologias malévolas ou perante ricos. Agora estou com Alzheimer. Pera lá. Ou ele é mentiroso, ou ele é irresponsável. Quer dizer, criminoso ele já é. Que ele fez, né? Ele trabalhou dentro dos quadros do chamado golpe Tabajara. Então, criminoso ele já é. Ele é um criminoso mentiroso, ele é um criminoso irresponsável. Porque se ele está mentindo, ele não tinha Alzheimer, agora tem e falou que tinha, ele está tentando fugir por covardia. Agora, se ele realmente tinha Alzheimer em 2018, qual a responsabilidade dele de assumir um cargo nos quadros do serviço de inteligência? Quer dizer, ele ia ser o responsável pela pessoa que, em hipótese alguma, poderia ter um lapso de memória. Então, é algo que não tem escapatória, gente. Ele tem que ser punido por crime, mentira, irresponsabilidade e burrice. E igual ao Bolsonaro, 700 mil mortos nas costas. Agora tem um outro elemento aí que tá chacoalhando ali, chacoalhando aqui, mas o fim dele talvez seja a mesma coisa daqui a uns tempos do Heleno, que é o Nicolas, famigerada Nicole. Ela já foi responsável pela prisão do Bolsonaro, a prisão domiciliar. Não contente com isso, ela foi de novo com o celular na casa do Bolsonaro, na prisão domiciliar. Deve ter falado abobrinha para o Bolsonaro, deve ter feito telefonemas junto com o Bolsonaro muito esquisitos, que provocaram, logo depois da saída dele, o Bolsonaro ter tentado tirar a tornozeleira. Então o Nicolas tem participação nisso e acabou empurrando o Bolsonaro para a cadeia. Agora vejam,
A família Bolsonaro, o Carlos, eles são tão débeis mentais a ponto de achar que o Nicolas é aliado deles. O Nicolas não é aliado de ninguém. O Nicolas é ele e ele. O Carlos é um tonto. O Carlos não perceber que o Nicolas está ali para pegar o espólio. Ele está ali que nem um urubu. Agora, vejam, eu estou começando a desconfiar desta tornozeleira. Porque, vejam só, por que o Bolsonaro inventou de abrir as tornozeleiras? Se ele estava conversando com o Nicolas, o que o Nicolas falou que logo depois ele começou a abrir essa tornozeleira? Porque se ele está ouvindo voz, ele devia ter comentado com o Nicolas. Falou, não tô bem, cara, tô legal, sabe, tá? Não, ele ficou conversando, fizeram um telefonema, o Nicolas sai e ele começa a mexer na tornozeleira. Quer dizer, ficou provado que poucas horas antes dele ser preso, ele tinha estado com o Nicolas e o Nicolas levou o celular. Pra quê? Pra incriminar mais ainda o Bolsonaro? Então não é amigo, gente. Não é um cara amigo de ninguém. Ele é uma figura que só tem a ele próprio como interesse. Aliás, esse tipo de gente não tem nem esposa, nem filho, nada, é só eles, nem pai, nada. Porque se eles tivessem, eles pensariam no que eles estão fazendo e a consequência para filho e esposa. Mas eles não têm consideração. Veja o Bananinha. Ele foi para os Estados Unidos, está lá, ó. Vai ser preso. E a esposa e o filho, como é que ficam? E esse Nicolas, como é que fica? Né? Eles não pensam em ninguém. Agora, o terceiro elemento desta odisseia dos tontos, né? Que isso é uma odisseia dos tontos, né? O terceiro é o Tarcísio, que já selou o destino dele, né? Esse tá marcado. Esse tá marcado, porque ele falou aquilo que não pode falar. Você não pode falar isso. O que ele falou? Ele falou: nós vamos extirpar o PT do Brasil. Olha, gente, esse rapaz, ele deve ser muito jovem, esse Tarcísio, porque qualquer pessoa que tiver um pouco de idade na política não fala algo assim. Lembram do Collor? Nós vamos extirpar o Lula da política. O PT vai desaparecer. Lembram? Quem que desapareceu? O PRN. Lembram do Aécio? O PT vai desaparecer. Quem que desapareceu? O PSDB. Lembram do Jorge Bonhausen? Quando o PT estava na baixa mesmo por conta do mensalão, ele falou: finalmente acabamos com esta raça. Não vão mais procriar. 30 anos depois, 20 anos depois, o Lula é terceira vez presidente. E o PT é o único partido no Brasil constituído, com ideologia própria, com democracia interna. Você pode botar um monte de defeito, mas é o único partido constituído, é o único partido que durou, que fez história, que se consagrou, que criou três gerações de petistas. Isso não é pouco, não, para a democracia brasileira. Solidificou a democracia. Na verdade, a democracia brasileira existe por conta da existência do PT. É verdade. O PT deu parâmetro para os outros partidos, como montar diretório, como ter doutrina, como criar uma fundação, como criar uma revista.
Tem gente que até hoje não entendeu isso. Vejo que tentaram imitar, só que não perceberam uma coisa que o Tarcísio também não percebeu. Que não é imitar para extirpar o outro, é imitar para disputar com o outro. Por que não dá para extirpar o PT? E quem fala isso já prognosticou o seu próprio fim, porque mostrou que não entende de política. Enquanto nós estivermos no capitalismo, gente, o PT vai existir como um partido que tenta ou sair do capitalismo por uma via, ou administrar o capitalismo por outra via. Essas duas correntes existem no PT. Aliás, desde a sua fundação. Uma corrente que veio da luta armada, de caráter socialista, uma corrente que veio, né, da confecção da política no operariado do ABC. Pode-se aí juntar também a Igreja Católica. Naquela época, a gente chamava essas divisões, né, com vários nomes, mas se a gente pudesse pôr em duas revisões, a gente chamava uma de reformista, né, e a outra de revolucionária. Hoje não cabe mais, porque ninguém está pensando em reforma e em revolução. Este contraponto desapareceu da nossa política, nem faz sentido. Então hoje o PT é um partido de esquerda. Para você extirpar o PT, você tem que abolir a esquerda. Para você abolir a esquerda, você tem que sair do capitalismo. Enquanto nós tivermos capitalismo, vai ter uma esquerda dizendo: isto aqui não está bem administrado. Isto daqui não faz justiça social. Isto daqui não leva a um futuro de igualdade e liberdade. Isto daqui, o acúmulo do capital, está consumindo as pessoas. Enquanto nós estivermos no capitalismo, gente, a existência do PT é quase que natural. Quase que natural. Então é não entender nada de política, você simplesmente falar que você vai extirpar o PT. Agora, se alguém quiser, né, fazer gracinha e querer, ou dentro do próprio PT, porque sempre tem, a esquerda tem tanto tonto quanto qualquer outro lugar, sempre tem um tonto que vai falar: bom, então estão planejando um golpe. Não comecem, não tem nada de golpe planejado, não tem nada de golpe. Eles estão simplesmente cometendo um erro retórico de novo. Erro do Jorge Bonhauser, erro do PSDB do Aécio, erro do Collor, erro de não entender o trajeto histórico. Erro que o Fernando Henrique não cometeu. Porque um cara estudado, e um dia ele disse: qual a diferença entre o PT e o PSDB? Quando ele estava fundando o PSDB, ele falou: o PSDB vai ser um partido de esquerda, né, de luta parlamentar. E o PT é um partido de esquerda de movimentos sociais. Hoje a gente não pode dizer isso, né? O PT corre atrás dos movimentos sociais e ao mesmo tempo tem minoria no parlamento. Mas, independentemente disso, o Fernando Henrique foi o único cara que, né, dentro da política, não falou essa bobagem que esses caras estão falando. O Tarcísio deveria pensar na seguinte coisa, né? Por que um cara experiente como o Alckmin não está comigo e está com o Lula? Ele devia pensar, se ele pensasse minimamente isso, ele já entenderia que essa fala dele foi a pior possível, porque já começa a colocar ele como um cara que não tem proposta. Ou seja, como um cara que está na política para extirpar o outro.
e não para fazer um programa. Ele não tem programa. Tanto é que ele foi falar isso não no âmbito dos setores produtivos, mas no âmbito de uma palestra promovida por um banco. Sacaram? Então, um cara que não entende de política vai afundar. Já está afundando. Essa declaração já é o primeiro passo para afundar. Gente, é a odisseia dos tontos. 3 tontos que querem ser mais tontos que o tonto mor que está preso. Heleno com Alzheimer, Nicolas com ele só, Tarcísio mais idiota do que o Heleno com Alzheimer. Que coisa, não, gente? Que coisa. Outro dia me perguntaram por que não tem grandes intelectuais na direita. Não pode ter mesmo. Vai sair de onde? Você tem gente que faz frase. Mas intelectual, que, né, pensando, não tem. Porque deste meio não pode sair nada. Não vai sair. Desse meio, o máximo que você consegue é a Cuca Pondé. Um abocanhador de charuto. Abocanhador de charuto. Não pode ver um charuto em pé que faz toquinha no charuto. Ai, meu Deus. É o fim do mundo, né? É isso, gente. Olha, você não esquece de dar o like, passar o vídeo para frente, assina o canal, tá? E olha, gente, nós estamos com a Fundação Paulo Giraldelli, nome do meu pai lá, né? Que a minha mãe deixou a casa e a gente está pedindo contribuição para a gente manter a fundação. Vai ficar um negócio muito bom, você vai utilizar isso para valer, tá? E nós sempre deixamos aqui o Pix para você ajudar a fundação. É o mesmo Pix do Filomed, tá aqui colocado para vocês. Daqui a pouco a gente volta.